Era de suma importância esse resultado positivo, até se fosse um empate já seria de bom tamanho, mas foi melhor do que o esperado, vitória por 1-0 contra o Atlético Goianiense. O Eduardo Batista falou sobre o resultado e que ainda é momento de olhar para trás, nada de olhar para frente e pensar em acesso à Série A do Brasileiro. Quanto olhar para cima ainda, nós temos que olhar para trás ainda, tomar cuidado, né? Eu acho que é uma vitória importante, mas a gente continua muito próximo. Acho que tudo tem o seu tempo, né? Nem quando a gente estava mais atrás, a gente, né, baixava a cabeça, e nem agora com o resultado desse aqui, que nós vamos, né, contar vantagem nada. É um campeonato duro, difícil, né? E nesse momento, como nós já conversamos, é sair dessa situação, é largar o pessoal de trás, né, o quanto antes possível, para depois sim poder mirar algo acima, né, mais acima da tabela. Muito bem, depois do Eduardo Batista avaliando mais esta vitória importante, mas ele disse que ainda precisa olhar para baixo, para a parte de baixo da tabela. Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo, quero a tua análise do jogo também, dessa vitória importante fora de casa. Bom, vamos começar com o jogo então, para depois falar desta fala do Eduardo, que externamente ela é uma, mas a informação que eu tenho é que internamente ela é outra. Né? Mas vamos falar do jogo primeiro. Criciúma venceu e venceu com autoridade, fez um bom jogo diante do Atlético, defensivamente muito bem o jogo inteiro. Primeiro tempo o Atlético chutou uma bola no gol, o Alisson fez a defesa sem muita dificuldade, um chute de fora da área do volante, tudo certo. Mas no segundo tempo o Criciúma se impôs, poderia ter feito 1-0 com o Nicolas, de cabeça no cruzamento do Diego Gonçalves, poderia ter feito 1-0 com o Marcinho logo depois, dentro da pequena área, ele foi tocar de lado, mas aí, a 23 minutos, o Criciúma faz 1-0 no gol do Nicolas, no cruzamento do Marcinho, espetacular, né, por fora. O Nicolas entra e faz o gol, o Criciúma se fecha, não toma gol, é o quarto jogo na era Eduardo Batista, de 11 jogos na Série B que o Criciúma não toma gol. E isso eu acho que rebate, o time joga aberto, com 3 zagueiros, é muito exposto. Então, como é que tu é exposto se em relação ao treinador anterior, que chegou a jogar no 3-6-1 com um atacante só, você toma menos gols, né? Então, isso aí a gente precisa olhar bem os números antes de fazer alguma avaliação. Então, a vitória é inquestionável, né? E o Criciúma, mais uma vez, derruba um treinador do Atlético Goianiense, né? Ano passado foi o Jair Ventura também. E esse ano foi o Fábio Matias. Mas foi um jogo muito seguro do Criciúma e quando teve oportunidade, aquela história. O Nicolas precisou de 2 chances para fazer o meu. Eu diria até que o gol que ele fez foi mais difícil do que aquela da marca do pênalti que ele acabou perdendo. O Criciúma, de frente, né? Pela primeira vez, chega entre os 10 primeiros da tabela. E aí tem a questão que você falou. Olhar para cima, olhar para baixo. O discurso do Eduardo ainda é olhar para baixo e tal. Externamente, internamente, eles já tratam essa questão de brigar por acesso. E para isso, tem o jogo de quinta-feira contra o Botafogo lá, que o Criciúma, dá para dizer seguramente, até que o Botafogo tomou de 4 na última rodada, né? Entrou na zona de rebaixamento. Essa rodada foi meio maluca, né? O Paysandu meteu 5 no Curitiba lá dentro, né? Isso. Então, para quem está querendo chegar lá em cima, a rodada foi ótima. A turma lá de cima, o Avaí tropeçou, Chapecoense entrou no Só G4. o Goiás que venceu, né? Que daí... O Goiás está na dele, né? Ele joga, ele ganha, ele joga, ele ganha e vai seguindo. Mas a questão do discurso é, o Criciúma vai esperar virar o turno para aí sim, se conquistar os pontos que planeja, aí sim mudar o discurso. Mas não está errado, não. Não está errado, não. Não pode ter euforia. O momento... Tem um vídeo que vazou não, que foi colocado no ar, do Marcinho, ele até chuta uma caixa térmica e fala assim, tá ficando bom, eu não falei que tá ficando bom? Então, tá ficando bom, mas tem que ir com calma, não ganhou nada, não se afastou ainda da turma do rebaixamento, mas quando você tá mais próximo do G4 do que do Z4, o normal é você olhar para cima e não olhar para baixo. Vamos olhar a tabela? Vamos lá. Já que a gente tá falando disso, literalmente Criciúma no meio da tabela, né? Pela primeira vez aqui, né? Primeira vez no campeonato, entre os 10 primeiros colocados, né? A 5 pontos da zona de rebaixamento e a 3 do G4, da Chapecoense. Perfeito. Então, se você está 3 da parte de cima e a 5 da parte de baixo, você está mais para cima, entre aspas, do que para baixo, matematicamente falando. Agora, a turma de baixo está subindo a pontuação também, né? O Amazonas ganhou na rodada, o Volta Redonda ganhou do Atlético Paranaense, estava perdendo 2-0, virou. A Ferroviária é quem entra, né? E o Paysandu, que para mim a grande surpresa da rodada foi a vitória do Paysandu diante do Curitiba, lá no Couto Pereira.
Não só pela vitória, né, Rafa? Mas 5-2, hein? 5-2 para um time que estava na liderança do campeonato. É pesado. Criciúma 23. Se o Criciúma ganhar o seu jogo, provavelmente não vai entrar aqui na zona de G4, porque todos esses times aqui jogam, né? Acho até que tem confrontos diretos aqui, não me lembro de cabeça a tabela. Mas vai ganhar posição aqui, pode ter certeza. Tem time em queda livre, o Vila Nova é um deles, o Remo vem a 5 jogos sem ganhar, muito questionamento também. O negócio é entrar lá no bolo, meu amigo. A Série B, se você tiver embolado lá nas últimas 8 rodadas, 7 rodadas, aí é que você decide. Então, e é interessante, fica emocionante, né? O torcedor, ele torce pro time dele, mas olhando o outro lá. Olhando o outro lá sempre, né? Então, é verdade. Tá muito bacana. E o Criciúma vem numa grande reação nos últimos 8 jogos, 17 pontos. É o líder junto com o Coritiba, mostra o bom trabalho do Eduardo Batista, junto aí com o seu departamento de futebol. E os jogadores, evidentemente. E tem jogador para entrar ainda, né? Então também, vai melhorar. Também. Fechou, Renato? Essa Valeu. semana a gente fala mais do Criciúma e do jogo de quinta contra o Botafogo. Tá combinado. Até mais.